Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 19 de janeiro, estamos na segunda semana do tempo comum. E continuando o evangelho, de Marcos, capítulo 2, hoje do versículo 23 ao 28. E diz assim: Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães? E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, aqui no Evangelho, eles andavam tão juntos de Jesus, os fariseus, os doutores da lei, que eles olhavam os mínimos de detalhe de tudo aquilo que Jesus praticava. As leis de Deus sempre foram os mandamentos, os 10 mandamentos, mas os preceitos, as leis complementares que foram criadas por eles, eram mais de 700 e poucos preceitos. Algo que era impossível todo mundo praticar. Muito menos os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, de tão extensa que eram as leis criadas por todos eles. Mas as leis de Deus era e são, até hoje, os 10 mandamentos. Essa sim é a aliança que Deus fez com aquele povo, que veio aqui se complementar em Cristo Jesus. Então eles procuravam de todas as formas de pegar com Jesus em algum momento de sua caminhada para justificar que ele estava contrariando as leis que o povo, desde Moisés, estava praticando. E Jesus mostrou aqui, foi lá em Davi, e seus companheiros, o que eles fizeram? Eles estavam com fome na batalha, entraram no templo e comeram todas aquelas ofertas, as ofertas dedicadas a Deus, saciaram a fome. Por quê? Só os sumos sacerdotes que podiam comer na época? Então eles saciaram as fomes daquele povo. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Tudo isso, meus irmãos, acontece também em nossos dias de hoje. Nós nos pegamos em detalhes tão pequenos de nossa caminhada, muitas vezes para justificar a nossa não participação, a nossa vida sem nenhuma atividade dentro de nossa igreja, que nós nos deparamos com coisas pequenas. Dessa forma, aonde o centro de toda celebração, de toda missa, de toda pregação é a palavra. É deixar que aquela palavra contamine todos nós e nós possamos fazer parte daquela palavra.
A gente vê tantas pessoas, eu não vou na igreja por causa disso, daquilo, tantas mágoas, tantas picuinhas que as pessoas carregam dentro delas e nós esquecemos. Quando nós anulamos essas picuinhas, esquecemos do principal, da palavra, que está ali para ser ofertada, dirigida. Por isso que a palavra é uma Eucaristia, porque ela é vida. Ela transforma as pessoas. Assim, quando eu comungo Cristo Jesus, eu peço que a transformação da minha vida, para que eu possa me espelhar um pouco mais na vida de Cristo, na caminhada de Cristo, para que os meus passos possam ser o mais próximo possível daquilo que foi Cristo Jesus. Essa é a nossa grande determinação. É aquilo que nós devemos batalhar nos tempos que nós estamos aqui vivendo, para se espelhar e seguir os passos que Cristo Jesus deixou para todos nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.